A regressão polinomial. Uma combinação linear é uma expressão construída a partir de um conjunto de termos pela multiplicação de cada termo por uma constante e a soma dos resultados. Por exemplo, uma combinação linear de x e y seria qualquer expressão da forma ax mais by em que a e b são constantes. A forma mais comum de análise de regressão é a regressão linear, que é uma combinação linear dos preditores. Lembre que uma combinação linear é linear nos parâmetros θi dos preditores x e y. Por exemplo, essas duas expressões são equações lineares. A regressão polinomial é uma forma de análise de regressão linear na qual a relação entre os preditores x e a variável target y é modelada como um polinômio de grau n em x. Por exemplo, esse aqui. Embora a regressão polinomial encaixe os dados x em um modelo não linear, ela é linear nos parâmetros desconhecidos, que são estimados a partir dos dados. Por essa razão, a regressão polinomial é considerada um caso especial da regressão linear múltipla. Para deixar isso claro, veja que quando você ajusta um modelo de regressão como esse aqui, o modelo Ordinary Least Squares não sabe que x² é simplesmente o quadrado de x, ele apenas pensa que é outra variável. Assim também o produto x1 vezes x2 é interpretado pelo modelo como mais uma variável preditora. Então, resumindo, nesta expressão, y é função não linear de x e também y é função linear de θ. Nós não reconhecemos que há realmente duas variáveis separadas no modelo, porque nós sabemos que x² é basicamente a mesma variável que x que transformamos e incluímos a fim de capturar uma relação curvilínea entre x e y. Esse conhecimento da verdadeira natureza de x², juntamente com a nossa crença de que existe uma relação curvilínea entre x e y, é o que torna confuso entendermos como a regressão é ainda linear do ponto de vista do modelo. É claro que há alguma colinariedade entre x² e x, e isso é incorporado ao ajuste, mas muitos pares de variáveis podem ser um tanto colineares sem que um deles seja função do outro. Então, supondo que um dos nossos preditores x tem distribuição em função da variável target y como esta, ao adicionar um termo x², nossa curva de regressão se ajustará melhor aos dados, o que é o nosso objetivo em Machine Learning. Um outro ponto a considerar são as possíveis iterações entre preditores. Digamos que eu tenho um conjunto de preditores x1, x2 e x3. Agora estou interessado em identificar possíveis iterações entre esses preditores que melhor predizem um resultado. Por exemplo, pode ser que os preditores x1 dividido por x3 e x1 vezes x2 vezes x3 sejam importantes. Usar o conhecimento do domínio para pensar sobre quais iterações seriam úteis, dado o fenômeno que você está estudando, pode ser uma tentativa válida. Na verdade, aqui tocamos em um vasto campo da análise de dados chamado de Feature Engineering, engenharia de recursos, que é o processo de transformar dados brutos em preditores que representam melhor o problema subjacente. Esses preditores podem ser gerados pelo conhecimento do domínio ou simplesmente por tentativa e erro, e podem ser usados para melhorar o desempenho dos algoritmos de Machine Learning. Outros exemplos de funções não lineares incluem funções exponenciais, funções logarítmicas, trigonométricas, potência e outras. Algumas funções, como as funções exponenciais ou logarítmicas, podem ser transformadas para que se tornem lineares. Por exemplo, um modelo log linear assume a forma de uma função cujo logaritmo é igual a uma combinação linear dos preditores, o que permite aplicar a regressão linear. Quando assim transformada, a regressão linear padrão pode ser realizada, mas deve ser aplicada com cautela, porque aplicar tais transformações
viola a suposição de que os erros têm uma distribuição normal. Vejamos um exemplo no Python. Primeiro eu vou gerar uma função polinomial de grau 3 com 100 pontos definida pela expressão. Os valores de x são gerados randomicamente de uma distribuição normal entre 0 e 1. Obtemos a curva mostrada. Podemos ver que a reta não captura os padrões nos dados. Este é um exemplo de underfitting. O cálculo do RMSE e do R² dá esses dois valores. Para superar esse underfitting, precisamos aumentar a complexidade do modelo. Para gerar uma equação de ordem superior, podemos adicionar potências aos preditores originais como novos preditores. Ao modelo linear y igual a θ0 mais θ1x, acrescento um termo x³. Para ajustar um polinômio a essa curva, usamos a classe Polynomial Features do scikit-learn e treinamos novamente o modelo, agora com um termo de grau 3. Podemos ver que a curva se ajustou perfeitamente e que o RMSE diminuiu e o R² aumentaram significativamente em comparação com a linha linear. É bastante claro no gráfico que a curva cúbica é capaz de se ajustar aos dados muito melhor do que a linear. Agora lembre-se que mesmo que este tenha se ajustado quase perfeitamente aos dados, ele provavelmente falhará ao generalizar em dados não vistos. Isso é, ele sofre de overfitting. Para evitar o overfitting, podemos adicionar mais amostras de treinamento para que o algoritmo não aprenda o ruído do sistema e possa se tornar mais generalizado. Então eu agora divido os dados em treinamento e testes, cada um com 50 observações. No set de teste, o resultado é um pouco pior, mas mesmo assim bastante bom.